Bom dia, irmãos e irmãs. Saudamos a todos na paz e no amor do Senhor Jesus. Vamos nos colocar em pé e façamos juntos a leitura destes 2 versículos do Salmo 106. Salmo 106, versículos 1 e 2. Façamos em conjunto a leitura desses versículos. Aleluia! Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os feitos do Senhor, ou anunciar os seus louvores? Vamos cantar louvores ao nosso Deus através de cânticos espirituais. Bom dia. Essa primeira música que nós vamos cantar é uma música muito conhecida, muito antiga, que às vezes a gente canta no automático, mas é uma música muito profunda, que diz que nós queremos que Deus reine em nossas vidas de forma integral, sobre o nosso pensar, sobre o nosso falar, e que você, ao cantar essa música mais uma vez, você possa cantar com essa consciência e com esse desejo mesmo de que Deus venha reinar na sua vida integralmente, que o seu pensar, o seu falar, o seu agir possam refletir a verdadeira adoração ao nosso Deus.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor dos céus e da terra, Senhor da nossa vida e do nosso destino. Nós te damos graças, Senhor, porque estamos todos reunidos com este desejo, esta alegria de louvar e bendizer o teu santo nome. Somos gratos, Senhor, porque tens nos abençoado todos os dias com bênçãos celestiais. Por isso, é a nossa retribuição que nós podemos fazer agora e em todos os momentos da nossa vida, de te louvar, te bendizer e de seguir nos teus caminhos, Senhor. Por isso, Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos e queremos te pedir que tu sustentes o teu povo no teu amor. Tu sabes, Senhor, o que nós necessitamos, aquilo de que nós precisamos, e temos em nossos corações momentos de alegria, mas também momentos de aflição, mas em todos esses momentos sentimos a tua mão nos sustentar. Abençoa, Senhor, este culto. Faze com Deus, ó Deus, com que ele seja uma oportunidade de crescimento espiritual, de conhecimento da tua palavra, especialmente de conhecimento do teu Santo Espírito em nossas vidas. Dá-nos sempre a tua presença e a tua graça, nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Pode ser. Queridos amigos e irmãos, a nossa saudação em nome de Jesus. É uma alegria muito grande estarmos juntos nesta manhã. Eu queria lembrar você que fique tranquilo, este é o último domingo de inverno. Daqui para frente só vai esquentar o tempo, né? Por isso que o ar-condicionado já está bem ligado assim, para deixar mais fresquinho aqui o nosso ambiente. Mas nós queremos saudar aos que nos acompanham também à distância, pela internet, aos visitantes. Vamos fazer um exercício agora? Todo mundo vai ficar em pé e vai cumprimentar quem está pertinho aí, dar um abraço gostoso, um abraço bem caloroso nesse último domingo de inverno, tá bom? Sinta-se abraçado.
Ok, agora que nós já esquentamos, vamos tomar os nossos lugares. Nós temos algumas comunicações a fazer rapidinho aqui, mas são muito importantes. Uma fundamental informação é que você vai receber o pão espiritual neste culto, a palavra de Deus, o crescimento espiritual, mas depois tem o almoço comunitário da Associação Comunitária Presbiteriana. Se você não comprou o seu ingresso, assim que terminar o culto, você compra, R$25 o adulto, R$15 as crianças, e se você puder patrocinar uma das nossas crianças do lar, elas vão almoçar de qualquer jeito, mas para a gente apurar um resultado melhor, é beneficente esse almoço, como você sabe. Então, está tudo preparado aqui, o cheirinho aqui está muito gostoso. Na hora que terminar o culto, a gente vai para lá. Nessa semana nós temos o encontro Kairos, que vai ser no sábado. Então, restaurando relacionamentos, a palestra a cargo do reverendo Rodrigo Dias Gomes, pastor da igreja do Bairro Alto. Ele vai fazer a palestra e logo depois teremos um jantar muito gostoso. E no domingo que vem, neste horário das 11 horas, é o nosso gostoso culto de gratidão pela vida do bebê. As crianças na faixa até 1 ano de idade, né? Quem nasceu aí em outubro do ano passado, às vezes até alguém de setembro do ano passado até agora, estarão aqui junto com seus pais, os bebês, e nós vamos entregar um exemplar da palavra de Deus para cada um. Também é uma oportunidade da gente convidar outras crianças que não são da membresia, dos pais que não são da igreja, que tem um caráter evangelista também. Mas só tem um detalhe: hoje, sem falta, você tem que fazer essa inscrição. A equipe está aí para receber as suas inscrições. Vilceia, onde é que você está? Cadê a Vilceia? Mas fica em pé, Vilceia. Se você não ficar em pé, me desculpa. Aí, agora sim. Vilceia e a equipe estão ali para receber as suas inscrições. É sempre um culto muito bonito, vale a pena a gente investir nesse trabalho. Hoje nós temos a companhia grata de algumas pessoas muito amigas que estão aqui para acolher assinaturas. Você talvez já ouviu falar disso, 10 medidas contra a corrupção. Nós estamos batalhando como cidadão brasileiro, eu pessoalmente, mas também como líder de uma denominação, para que nós possamos alcançar 1,5 milhão de assinaturas, para que esse projeto de ação popular possa tramitar no Congresso Nacional, como já foi a lei da ficha limpa, já fez muita mudança para nós, mas há muitas outras para serem feitas, e essas 10 medidas contra a corrupção, que é uma iniciativa do Ministério Público Federal, cujo presidente, o chefe do Ministério Público, uma pessoa muito querida nossa, o doutor Deltan Dallagnol, e toda a sua equipe, e eles estão colhendo assinaturas pelo Brasil todo. A Igreja Presbiteriana do Brasil, em termos de denominação, está apoiando esse trabalho, e a nossa igreja local hoje tem a oportunidade de deixar a sua assinatura. Há uma equipe que está lá fora, alguns já participaram, já puderam assinar. É um pouquinho mais complicado, mas nem tanto. Você vai ter que dar o nome da mãe, porque há muitos homônimos, né? O seu endereço, o município onde vota, a sua data de nascimento, o seu CPF e a sua assinatura, porque isso depois tudo é conferido lá na Procuradoria. Então é muito importante você fazer isso, nos ajude. Nós estaremos hoje com essa força-tarefa aqui para participarmos de certa forma, para ajudar o Brasil a modificar algumas leis. Só para dar uma ideia, eu já participei de algumas palestras a respeito disso. Depois de todo o trabalho, às vezes, que se faz para levar as pessoas que cometeram os delitos à prisão, às vezes a prisão é tão afrouxada que as pessoas continuam achando que vale a pena praticar a corrupção. Essas 10 medidas, entre outras coisas, visam arrochar mais a coisa, porque a pessoa, antes de cometer um deslize, pense bem, ela pode estragar a sua vida realmente para décadas a fio, e nós precisamos ter esta consciência. Então, nos ajude nisso, por favor. E por fim, eu queria lembrar da nossa conferência missionária, que está se avizinhando. Será
no mês que vem, no final do mês. E eu queria, a propósito disso, domingo passado nós tivemos um missionário que trabalhou na Islândia, está indo para a França, nos trouxe uma mensagem muito desafiadora. Nós temos uma equipe de Jocum que vai para o Piauí essa semana, trabalhar 2 meses lá. Eu queria que enquanto soltasse o vídeo, eles viessem aqui na frente, nós vamos orar por eles. Por favor, solta aí o vídeo do Piauí. Você já pensou em fazer uma grande viagem? Que pode mudar a eternidade de alguém? Te convidamos aí ao Sertão do Piauí com a gente. Você puede orando por nós. Você pode ir doando medicamentos. Você pode ir doando alimentos. Você pode doar dinheiro. Você pode ir contribuindo financeiramente. Você pode fazer parte dessa viagem e mudar vidas. Venha! Muito bem, esse grupo é formado por pessoas de vários estados da federação. Eu me avistei agora há pouco aqui com eles. Tem gente do Rio de Janeiro, tem gente do Mato Grosso, tem gente do Maranhão, tem gente, enfim, do Brasil todo bem representado, tem até paranaense. E eles passaram vários meses aqui em Curitiba, sendo treinados, estão indo agora para 60 dias para o município Capitão Gervásio de Oliveira, um município com menos de 5.000 habitantes, mas que atinge uma região bem vasta, e eles vão estar ali pregando o evangelho, estarão ali dando assistência social, clínica, vários profissionais aqui de áreas diversas, e nós queremos participar, orando por eles hoje, enviando-os, e também, na medida em que cada um puder dar a sua ajuda, seja financeira, seja como vimos ali, se tem algum remédio que você pode oferecer, procura a equipe aqui, e vamos estar com o compromisso de orar por eles nesse período que eles seguem para lá. Vamos ficar em pé e vamos orar nesse instante. Estenda uma de suas mãos na direção desse grupo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te somos imensamente gratos pelo privilégio de participar da missão do Senhor. O Senhor não precisaria de nós, mas aprove a Ti fazer com que cada um de nós participasse. E nós te agradecemos, ó Deus, por esta equipe, que aqui esteve congregada durante vários meses, na nossa cidade, no nosso convívio, participando das nossas igrejas, dos nossos cultos, e que agora vai em marcha para o estado do Piauí. Bem conhecemos a situação daquele estado, o estado cujo IDH é o menor de toda a nossa nação, mas que tem um potencial muito grande, e que tem almas que o Senhor Jesus quer salvar. Que este grupo possa ir na força do Teu poder, alentado pelo Teu Espírito, entusiasmado pela Tua graça. Não lhes falte, ó Deus, este vigor, esta alegria, diante até dos desafios que vão enfrentar. Que eles estejam guarnecidos pelo Teu poder e graça. E a nós, ó Deus, como igreja, como fomos convidados a ir com eles, nós possamos ir no espírito da oração e naquilo que pudermos participar. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Deus abençoe vocês. Uma boa viagem. Queria convidar o presbítero Paulo Henrique Andrade para correr aqui em cima. Ele tem uma palavrinha rápida para todos nós. Bom dia, igreja, graça e paz. Alguém sabe que dia é hoje? Sem falar que é dia 20, domingo? Hoje é o dia da nossa querida escola dominical. Durante esses dias, me preparei para falar um pouquinho sobre a história, mas ela é muito vasta. E o pastor já me deu uma dica, tem que ser rapidinho, né, pastor? Mas é uma bênção muito grande poder falar em nome da escola dominical, de uma forma bem simples e singela. Essa instituição, que eu costumo dizer que talvez o principal pilar da igreja evangélica, e embora muitas igrejas evangélicas nesse país se comemore o dia da escola dominical e tenham a escola dominical, nós percebemos, e eu tenho pesquisado isso, muitas denominações estão deixando
de ter nos seus quadros professores, alunos, a própria escola dominical. Isso é realmente lamentável. Eu posso dizer que nesses 2 anos que eu estou aqui como um servo, eu tenho aprendido muita coisa. E eu acredito que todos os que estão envolvidos, tanto os professores quanto os alunos, também têm aprendido, têm evoluído muito com esse ministério tão importante que é a escola dominical. Agradecer a Deus por permitir isso, agradecer vocês, a igreja como um todo, na participação, agradecer aos pastores pelo apoio incessante à escola dominical, aos professores, a dedicação, o empenho. Então, não é uma data qualquer, é uma data que nós devemos reverenciar aqueles que fazem da escola bíblica dominical esse pilar tão importante que vem para evangelizar, vem para instruir e vem para nos capacitar. Então, é realmente uma bênção. Nós podemos contar com, sobre o que eu posso cuidar. Nós estamos indo para 10 classes. De 5, nós estamos pulando para 10. Semana que vem nós começamos mais uma. A missionária Luciana tem mais 5 ou 6 salas com o departamento infantil. Então, Deus tem sido maravilhoso conosco. Vou chamar o pastor Juarez para que faça uma breve oração em comemoração a esse dia. Obrigado a Deus pela iniciativa bicentenária de Robert Brakes, lá na Inglaterra, que vendo as crianças sem instrução, sem orientação, que já trabalhavam incansavelmente em meio àquela chamada Revolução Industrial, mas não eram instruídas, ó Deus. Aprove a Ele começar um trabalho de instrução geral, instrução de conhecimentos gerais, mas que também visava o conhecimento espiritual. Obrigado porque aquela semente prosperou. Porque esta igreja, há mais de 127 anos, tem uma escola dominical ininterrupta. E porque ela mesma pôde, na plantação de novas igrejas, começá-las com uma escola dominical. Obrigado por aqueles que se revezaram na superintendência, representados aqui pelo atual superintendente, presbítero Paulo Henrique, professores, alunos, famílias, pela bênção desta escola, a maior escola do mundo, a escola de toda a família. Continua a abençoar a nossa escola, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Parabéns, superintendente, belo trabalho. Nós queremos também comunicar a nova equipe de liderança do Amor que Comove, a coordenação geral da Rebeca Almeida, a vice-coordenadoria da Ieda Egg Silveira, a tesoureira e secretária a Gibi Garelli, a relações públicas a Amanda Stalmack e o nosso missionário Chico, que trabalha alguns dias por semana aqui, lidando com as recepções de material e distribuição. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 1, vamos ler versos 2 a 4, apenas esses 3 versículos, no tempo de contrição que o nosso culto nos propicia. Logo a seguir estaremos em oração silenciosa, o coral cantará, nós oraremos e juntos o Pai Nosso. Diz o texto: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. Meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, porque carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do sangue de Israel, voltaram para trás. Esta palavra, primeiramente dita ao Israel nação, atinge a tantas outras nações, atinge o Brasil, mas atinge também a igreja do Senhor, que muitas vezes ouvida da obra do Senhor, da vida que devemos ter em Cristo. Por isso, é oportuno nesse momento curvarmos a nossa fronte, buscarmos a face do Senhor, orarmos, confessando a Deus os nossos pecados. Assim façamos.
Quem somos nós, Senhor? Nada somos, mas o Teu poder é tudo em nosso viver. Teu poder salvador, Teu poder remidor, Tu nos lavas dos nossos pecados. Ouvidamos o Senhor não esqueceu-se de nós. Estamos aqui reunidos que a Tua graça é maravilhosa. Tu conheces também, Senhor, as nossas limitações, a nossa precariedade. Assiste-nos, ó Deus. Toma-nos e leva-nos nos Teus ombros, Senhor. Confiamos a Ti o nosso viver. Ouve e atende a súplica de cada um dos Teus filhos, conforme a Tua grande bondade, a Tua infinita graça. Unimos a voz, o coração, Senhor, e damos as mãos uns aos outros para juntos orarmos nas palavras que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal,
pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Podeis sentar, irmãos. Bom dia, igreja. Pediria aos irmãos que lessem junto comigo o texto que está impresso em nosso boletim para o tempo de gratidão. Para aqueles que preferem acompanhar a leitura na sua Bíblia, apenas a referência correta é 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11, e não 4, como está indicado. Mas vamos ler todos juntos esse texto, nos preparando para esse momento de ofertório e gratidão ao Senhor. Todos juntos. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Esse momento da história de Israel é o momento em que Davi, já dentro do seu coração, planeja e já começa a juntar os recursos para a construção do primeiro templo. É interessante que ele, nesse momento da sua oração, ele vem reconhecer que todos aqueles recursos necessários para a realização daquela obra pertencem ao Senhor. Mas nós temos que lembrar que essa obra continua. O templo foi construído, o templo foi destruído, o templo foi construído novamente e destruído novamente. E vários outros templos já foram, por assim dizer, construídos ao redor do mundo. E muitos ainda têm que ser construídos. Hoje o nosso conceito é um pouco diferente de templo, né? Não apenas o local da reunião do povo de Deus, né? Mas também daquelas obras que nós temos que levar à frente, né? Entendendo que o templo do Espírito Santo é o nosso corpo, né? Nós temos que prestar testemunho por esse mundo afora. Então, nem sempre a necessidade é de construção de uma obra como essa, um local de reunião, né? Mas às vezes a necessidade é de uma assistência, a necessidade é de você sustentar um missionário, ou um pastor, um obreiro, né? E plantar uma igreja, ou fazer com que ela nasça em locais que ainda não sustente. Às vezes a necessidade é de você participar de um almoço, né? Você vai almoçar hoje, você pode almoçar aqui porque além do seu sustento físico normal, você ainda está ajudando, né, uma obra social. Se você ainda puder pagar o almoço de uma criança, melhor ainda, né? Mas tudo isso tem um fator fundamental. Se você voltar uma página, você vai ver que um pouquinho antes Davi disse o seguinte no versículo 3: e ainda, porque amo a casa do meu pai, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa de meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. Você precisa fazer isso de coração, né? Não é porque você reconhece só que tudo é de Deus, então está simplesmente devolvendo. Deus não guarda suas riquezas lá no céu, Deus guarda suas riquezas conosco. Ele dá um pouquinho para cada um cuidar. E aí é o momento em que você não só tem que reconhecer como é dele, mas tem que dar de coração aquilo que Deus colocou para que você participe hoje. Prezado visitante, não se constranja, esse é um compromisso dos membros da nossa igreja, mas se você quiser participar conosco, sua oferta vai ser muito bem-vinda e muito bem utilizada. Nós vamos cantar o hino 117, enquanto os diáconos vão fazer o recolhimento das ofertas de hoje. Pastor divino, todos juntos num lugar, como ovelhas congregados, teu auxílio suplicar. És presente, o rebanho apacentar. És presente, o rebanho apacentar. Guia os tristes e fatigados
teu bom redil, Senhor. Leva aos teus cordeirinhos nos teus braços, bom pastor. As pastagens de celeste e doce amor. As pastagens de celeste e doce amor. Convidamos as crianças para virem aqui à frente enquanto cantamos a última estrofe, para que nós possamos também orar. Vamos cantar a última estrofe em pé. Vem encher o teu rebanho de sincera gratidão. Cantaremos tua imensa compaixão. Cantaremos tua imensa Senhor nosso Deus e Pai, aqui estamos também, Senhor Deus, para reconhecer a Tua grandeza, a Tua bondade para conosco, Senhor Deus, a Tua misericórdia, Senhor Deus, que tem nos sustentado até aqui, Pai. Queremos Te agradecer, Senhor Deus, por estas ofertas, Senhor Deus, aqui hoje recolhidas, e todos os domingos, todos os cultos, Pai, quando temos esta oportunidade, Senhor. Te agradecemos porque nesta igreja nada tem faltado, Senhor Deus. Às vezes enfrentamos algumas dificuldades porque estamos no mundo, Senhor Deus, mas reconhecendo que tudo é seu, Pai, que o Teu povo aqui é fiel, Senhor Deus. Sabemos que na hora da necessidade a Tua igreja irá participar, irá contribuir, Senhor Deus, e nada faltará, Senhor Deus, nem aos nossos obreiros locais, aos nossos missionários, aqueles que trabalham com as nossas obras sociais, Senhor. Sabemos que o Senhor irá suprir e Te agradecemos por isso, Senhor Deus, porque como Davi, Senhor Deus, todas essas ofertas são de coração, Senhor Deus. Te pedimos que as aceite, que o Senhor esteja com a liderança da igreja que vá fazer o investimento desses recursos, Senhor Deus, para que o façam de acordo com a Tua vontade e com o Teu plano, Pai. Fica também com essas crianças todas, Senhor Deus, bênçãos nas nossas vidas, Pai, para que elas possam ter agora um momento em que vão receber igualmente, Senhor Deus, a Tua palavra, Senhor Deus, numa linguagem que já possam entender desde já, Senhor Deus, para que essa semente fique, Senhor Deus, e cresça com eles. Abençoa também o reverendo Davi, que irá nos trazer a palavra aqui, Senhor Deus, e que ela seja útil, Senhor Deus, para o nosso crescimento, para a nossa edificação, Pai. É em nome de Jesus que Te pedimos e agradecemos por tudo isso, Senhor. Amém. A igreja pode sentar-se.
Glória e louvor dai ao nome de Deus em todo o tempo todo. Queria convidá-los para a reflexão na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Nós vamos ler de 1 a 11. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, de 1 a 11. Uma vez uma senhora chegou no pastor e falou assim: pastor, para onde que a igreja está indo, pastor? Que bagunça é essa? Você vai no culto, tá um povo esquisito na igreja. Os meninos não tiram boné para entrar na igreja. As moças vêm de saia. Os homens com a camiseta abotoada, só 3 botões. E a pessoa ficou horrorizada com aquela história toda. Onde é que vai parar? Que futuro é esse? O pastor, conhecendo bem aquela senhora, falou assim: dona, a senhora gosta de leitura, não gosta? Gosto, pastor. Quando a senhora vai comprar um livro, como é que a senhora faz? Eu dou uma olhadinha lá no finalzinho, lá naquele release lá do livro, lá, do briefing lá da temática. Se eu gostar do tema, eu compro o livro. Se eu não gostar, não vou comprar, porque eu não vou perder tempo gastando dinheiro, lendo o negócio. Não, né? Mas, pois é, a senhora já leu a Bíblia, dona? Eu falo, já li a Bíblia. Como é que a Bíblia termina? A Bíblia termina dizendo lá no Apocalipse que, no final, todos viveram felizes para sempre. Né? A igreja, todo mundo adorando. Então, ele virou para a senhora e falou: então a senhora não se preocupe com o fim da igreja, não. A senhora se preocupe com o meio. Porque o fim a gente já sabe. E esse texto, que eu queria convidá-las para a nossa leitura, baseado nessa pergunta, que tanto se ouve hoje em dia nas ruas da nossa cidade, do nosso país, inclusive essa iniciativa do Ministério Público, que nós estamos abarcando com a nossa igreja também, ela advém dessa inquietação: para onde que a gente está indo? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, de 1 a 11, Paulo escreve o seguinte: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós, todos, sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem nas trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite. Os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos a couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que vivamos, quer durmamos, quer vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Feche seus olhos mais uma vez. Vamos pedir juntos para que o Espírito de Deus fale conosco nessa manhã. Pai querido, a sua palavra, ela diz por si só. Ela, na própria leitura, já é edificante. Mas, ó Deus, o seu Espírito, a sua presença, a sua manifestação no nosso meio é capaz de fazer com que essa palavra lida, refletida, ó Deus, ela encontre lugar dentro de nós de tal maneira que a nossa vida seja transformada. E isso é obra sua. Essa é a nossa expectativa, mais uma vez, ao meditarmos na sua palavra. Essa obra é sua, a palavra é sua. Portanto, tem misericórdia desse seu instrumento, fala com a tua igreja, fala conosco em nome, para a glória de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito bom, a igreja de Tessalônica, queridos, a história da igreja vai dizer que ela foi fundada provavelmente durante a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, ali por volta do ano 50, depois de Cristo. E o relato disso está lá em Atos capítulo 17, de 1 a 14, mais detalhadamente. Após ter alcançado, quando Paulo chega naquela cidade, após ele ter alcançado um número significativo de convertidos,
Paulo, Timóteo, Silas, aquela comitiva ali, eles passaram, como não é diferente, qualquer contexto, quando você vai plantar uma igreja em meio a uma outra cultura, eles passaram a sofrer severas perseguições, principalmente por parte da comunidade judaica de incrédulos no tocante ao evangelho, e debaixo de muita pressão eles foram forçados a deixar a cidade, partindo dali para Bereia, Atenas, e deram sequência. Mas essa saída prematura da comitiva lá de Tessalônica deixou os crentes daquela cidade ainda, de certo modo, imaturos, mediante alguns temas essenciais do Evangelho, especialmente, nesse caso, no tocante às questões escatológicas, ou seja, aquilo que tange o futuro. A perspectiva bíblica sobre a parousia volta de Cristo, segunda vinda de Cristo, e Paulo parte dessa temática para elaborar essas duas cartas, respondendo, porque, na verdade, uma volta de Paulo, um regresso de Paulo àquela cidade, se tornou algo inviável e arriscado. Então, o apóstolo Paulo, depois da igreja, dos irmãos, alguns irmãos, após alguns irmãos serem convertidos ao evangelho, o Paulo mandou Timóteo para dar uma sondada, fazer uma visita naquela igreja, e muito provavelmente, quando o Paulo volta, ele traz algumas anotações, algumas questões daquela igreja, para que o apóstolo Paulo pudesse responder. Então, o que a gente tem aqui, como na grande maioria das cartas de Paulo, que eram respostas a cartas enviadas pela igreja ali estabelecida, o que a gente tem aqui, provavelmente, então, nesse caso da 1ª e 2ª Tessalonicenses, foram respostas, justamente, de Paulo às indagações orais ou escritas, como eu disse, da parte dos Tessalonicenses, levadas ao apóstolo pelo seu auxiliar Timóteo. E, como eu disse, o tema que permeia essas indagações é a escatologia. O pessoal está perguntando, para onde é que a gente vai? E no final dessa história, o que muda? O que muda na nossa perspectiva quando a gente abraça a fé cristã? Mais especificamente, eles estão questionando nessas cartas, depois você pode ler com mais cuidado, acerca dos tempos, as estações, ou seja, aquilo que pode ser observado e identificado como característica da segunda volta de Cristo. Mas aquelas indagações, elas, na verdade, eram muito mais do que mera curiosidade. Quando a gente começa a ler nas entrelinhas das indagações dos Tessalonicenses, a gente percebe que alguns daqueles ali estavam, na verdade, preocupados com o destino de seus entes queridos, como eu e você, que cremos na palavra do Senhor, temos essa perspectiva da eternidade, mas a gente olha para aquele que ainda não crê e fala, meu Deus, que vai ser desse fulano, que vai ser desse sujeito? Outros certamente estavam duvidosos consigo mesmos, acerca da própria salvação e de como seria o futuro, como também alguns de nós, que ainda não entendeu a mensagem bíblica, e temos as nossas dúvidas. E ainda havia aqueles preocupados com o futuro de seus amigos crentes, até mesmo por uma questão de interesse. Como é que vai ser essa história? Então, Paulo passou a escrever especificamente sobre essa temática, partindo da segunda volta de Cristo, e ele começa dizendo algo interessante, porque ele diz que isso não devia ser surpresa para ninguém. Pelo contrário, a volta de Cristo, ou a segunda vinda de Cristo, se assim você permitir, é uma das nossas maiores certezas, queridos. As últimas palavras de Jesus não foram ide pelo mundo pregar o evangelho a toda criatura. As últimas palavras de Jesus foram, eu estou com vocês todos os dias até a consumação do século. A vida segue. E os anjos os discípulos que estavam vendo Jesus subindo, eles falam, gente, vamos mexer o doce. Esse Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai voltar, olha, tem obra para fazer. Vamos ficar aí, vamos lá. É assim que termina, em tese, o contato direto com Jesus. E é interessante que essas indagações dos Tessalonicenses, dando mais uma investigada aqui, elas não partem somente de uma percepção religiosa, espiritual.
O contexto histórico, político, econômico, religioso, social daquele tempo mostra para a gente que algumas coisas interessantes. Por exemplo, durante o período de plantação da igreja em Tessalônica, a comitiva do Paulo, eles não tinham como viver a partir de doações das igrejas. Ou seja, era necessário que ele desenvolvesse alguma espécie de trabalho manual para obter o próprio sustento. Aquela área, aquela região de Tessalônica, ela não gozava naquele tempo de uma economia estável. E a população passava por um período de muita dificuldade, inclusive alguns da própria igreja chegando a passar fome. E as oportunidades de emprego, de trabalho em Tessalônica, em decorrência daquela crise, eram quase que inexistentes. Eu estou falando de Tessalônica, não estou falando do Brasil ainda não. E apesar de contar com a numerosa população judaica, os crentes de Tessalônica eram, a sua grande maioria, vindos do paganismo, que abandonaram seus ídolos e converteram à fé cristã. Isso caracteriza um afastamento. Naquela época, eles se separavam, o sujeito se converteu, eles cortavam o vínculo. Então, quando a gente mergulha numa crise desse tamanho, a gente começa a se perguntar: onde é que vai parar esse negócio aqui? O que vai ser de nós? E para completar a história dos Tessalonicenses ainda, os poucos judeus convertidos vinham de classes sociais mais elevadas, a grande maioria deles, causando uma instabilidade, em primeiro momento, naquela comunidade onde eles vinham, mas principalmente toda a herança e bagagem desse pessoal era traduzida numa fé meramente ritualística, formal, sem desdobramento prático, sem obra decorrente da fé. Não havia um cuidado interno na igreja, o que tornava a conversão daqueles judeus de classe mais elevada irrelevante para a vida da igreja. Eles não contribuíam em nada, diferente do que acontecia na maioria das outras cidades. O resultado disso, queridos, como eu acabei de dizer, é falta de perspectiva para o futuro. E, por conseguinte, a perspectiva do reino de Deus. Onde é que está Deus? Onde é que está essa mensagem de futuro, de paz? E a ausência dessa perspectiva, somada a essa crise política, econômica, religiosa, entre os tessalonicenses, aponta para um contexto que a gente vive no país. Eu imagino que eu estava lendo, você já estava fazendo suas conexões. A sociedade está mergulhada numa crise de valores éticos e morais, marcada pela corrupção e pela banalização da família. A realidade política catastrófica traduz a impunidade, a imoralidade, a falta de referenciais que apontam para um futuro melhor. A falta de esperança empurra a população para a frieza, passividade, mediante as poucas alternativas que restam. A economia vai de mal a pior, jogando o país para baixo, e com isso a credibilidade em todos os seus aspectos. E, por conseguinte, a fé cristã, adotada pela maioria da população, tida como quase que oficial do país, Brasil, um país oficialmente chamado de país cristão, não faz diferença, ou quase nenhuma, na vida cotidiana da população, tornando valores e ensinamentos do Evangelho irrelevantes e meramente religiosos. E a igreja permanece calada. É impressionante como que nós temos a capacidade de defender partidarismo político de modo muito mais consistente do que os valores bíblicos. É impressionante a nossa capacidade de olhar para a crise e perder totalmente a concepção do que a palavra ensina de mais precioso para nós, que é justamente o fato de que a nossa vida não encerra aqui, de que aqui não é o fim. O que é isso, gente? Assim como as crises e turbulências da vida ao longo da história, nós somos temporais. Essa é a realidade da vida. Nós existimos do tempo, no tempo, para o tempo. Nós somos uma parte da própria história. Aliás, nós somos a própria contagem do tempo. Os mais vividos aqui vão dizer: essa não é a primeira vez que eu vejo uma crise. Eu conversando, inclusive, com alguns membros da nossa igreja que vêm do Chile, eles falam assim: vocês não sabem o que é crise. Mas a gente já está se descabelando e tomando partido de cá e o partido de lá.
Mas o fato de nós sermos seres essencialmente temporais, nós nascemos com carimbo de data de validade e ninguém sabe a sua, como diz o pastor Jeremias Pereira, é justamente isso que coloca em nós a necessidade de uma perspectiva em futuro. Nós vivemos na expectativa de um futuro. A fé cristã é uma fé que aponta não só para o presente aqui, mas principalmente ela aponta para o futuro. A gente às vezes tem feito muito o caminho inverso. A nossa fé no futuro ela tem desdobramento no presente, mas o presente precisa apontar ao futuro. Esperamos dias melhores, porque, na verdade, a gente nada contra a maré por causa do pecado e as trágicas consequências do pecado na história e no tempo. Inclusive, foi para isso que Deus nos deu o Apocalipse. E o livro do Apocalipse, dentre outras questões, e apesar de toda a sua complexidade, vocês já estão dando risada porque eu coloquei o copo longe, né? Da última vez eu dei um tapa nele aqui. Enfim, seguro morreu de velho. O Apocalipse, apesar de toda a sua complexidade, é a revelação mais significativa de Deus para nós no tocante a essa nossa necessidade de um futuro melhor. Ou seja, essa indagação que você está vendo aí na tela. Para onde é que a gente está indo? Aliás, essa também é a pergunta de milhares de brasileiros que a gente faz todo dia. E a partir do que Paulo está dizendo aos Tessalonicenses, a gente pode aprender nesse texto muitas coisas que Deus está dizendo para a sua igreja hoje, nesse capítulo da história da igreja, da história da humanidade, da história do Brasil. Mas eu queria começar convidando você para observar justamente o modo com que o apóstolo Paulo começa a indagação. Versículo 1, ele já começa assim: queridos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva. Olha para mim, deixa eu te falar uma coisa. Se for necessário que todo domingo nós, pastores, tenhamos que vir aqui, nesse púlpito, e pregar a respeito da realidade de que Deus é o Senhor do tempo, das épocas, de que Ele é quem escreve a história, é porque nós não entendemos ainda quem é Deus. Porque isso é um pressuposto para nós. Crer em Deus para nós implica em render a nossa vida, submeter a nossa vida a alguém que tem o controle daquilo que a gente não tem controle. De outra sorte, nós não precisamos de Deus. Aliás, esse é o argumento, inclusive, de quem não crê em Deus. Eu tenho o controle da minha vida. Eu sei o que eu faço. Sou dono do meu nariz. Até quebrar o nariz. Ou seja, talvez nós estejamos mantendo uma relação com Deus, me permita dizer isso para você, meramente religiosa. Com a palavra de Deus e não com Deus a palavra. E a Bíblia ensina de modo muito claro e objetivo que a primeira coisa a ser estabelecida por Deus em Gênesis 1:1, eu preguei sobre isso há uns domingos atrás aqui, é que Deus é criador. Isso implica no fato de que o tempo, as épocas, a história estão nas mãos de Deus. Ele é Senhor do tempo. Aliás, essa é a primeira coisa que Deus cria. Em princípio, criou Deus o céu e a terra. Primeira coisa, Deus é criador. Segundo, princípio, meio, fim, tempo. Essa expressão aponta para o texto lá de Atos 1:7, quando Jesus é indagado pelos seus discípulos sobre a mesma coisa. Senhor, como é que a gente vai saber quando é que vai chegar o fim? Jesus então fala: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. É a pergunta daquela senhora para o pastor. Esse tipo de pergunta é de gente que perdeu a perspectiva do futuro e precisa se relembrar do presente. E aqui tem duas palavras gregas interessantes, que é cronos, o tempo cronológico humano, e kairos, que é o momento oportuno de Deus. Nós não temos acesso nenhum para controlar essas duas coisas. Nós não somos senhores do nosso tempo, nós somos, de certa forma, escravos do tempo, no sentido de que vivemos a partir do tempo, muito menos de kairos, que é o momento onde a eternidade encontra o cronos, onde a yom, que é o tempo de eternidade, encontra o cronos, o tempo do homem, é o momento oportuno de Deus, a coisa acontece. Nós não sabemos quando isso vai acontecer. Por isso que o Paulo também vai escrever aos Efésios, capítulo 5, o seguinte: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo,
porque os dias são maus. Eu queria chamar a sua atenção só para essa expressão remindo. O termo remindo aqui, ele está ligado com redenção, com salvação. Ele também é compreendido como fazer uso sábio e sagrado de cada oportunidade para fazer o bem, de tal modo que o bem seja traduzido em alguma forma de lucro, não no sentido econômico, mas no sentido de ser proveitoso para algo, ou seja, é fazer valer a pena cada instante, é viver intensamente cada momento que se vive, dedicando-se o máximo possível de tal forma que isso possa ser aproveitado, para que a gente possa aprender mediante qualquer que seja a circunstância ou o contexto. Em outras palavras, o ensino bíblico a respeito de tempo e futuro implica diretamente em como a gente vive o presente. Aí eu volto ao que eu acabei de dizer. Nós precisamos de uma perspectiva futura, mas nós precisamos entender isso agora. E então a gente tem que olhar para essa situação que a gente está vivendo no nosso país, como aconteceu com os Tessalonicenses, e não ficar articulando essa ou aquela maneira de dar um jeitinho brasileiro, ou da gente escapar da crise, mas principalmente olhar o que Deus está nos ensinando em meio a tudo isso. Porque Ele não deixou em nenhum momento de ser Senhor da história. Mas a Bíblia também nos ensina um princípio muito importante em relação a essa coisa da gente saber sobre Deus. Um princípio bíblico é: luz é igual a responsabilidade, ou seja, quanto mais nós sabemos de Deus, de sua pessoa, de seu caráter, da sua palavra, e andamos em comunhão com Ele, e uns com os outros, isso deposita em nós ainda maior compromisso com o que a gente crê. É o que ele diz lá no versículo 6. Assim, pois, não durmamos como os demais, que vocês já sabem. E ele complementa, dizendo, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Essa expressão, vigiar, o termo grego aqui comunica, na verdade, atenção e foco. É a ideia que quem vigia permanece atento e focado, sabendo exatamente por qual motivo vigia e onde é que ele está focado. Ele conhece, ele sabe, ele tem conhecimento. E sobriedade, o termo aqui vai ensinar para a gente a ideia de não só, ele vai usar a coisa de estar embriagado, aqui ele fala, é a noite que se embriaga, mas se a Bíblia fosse escrita hoje, ele já ia falar, o povo embriaga a qualquer tempo mesmo, certo? Mas não somente associado à embriaguez, mas principalmente a permanecer em pleno equilíbrio, em sã consciência. E ele vai desdobrar um pouco mais isso, dizendo que para que isso aconteça, como é que a gente anda vigilante e sóbrio? Primeira coisa, ele fala, revestindo-nos da couraça, da fé e do amor. E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque às vezes a gente tem uma ideia um pouco limitada sobre o que é revestir-se da couraça. Couraça, do grego tórax, justamente o nome você já associa, é compreendido como aquilo que protege algo que é vital. Então aquela couraça dos guerreiros, ela protegia do pescoço até o umbigo, mais ou menos, é justamente aquela área protegida pelas costelas do nosso corpo. A proteção dos órgãos vitais. Nesse caso, o que Paulo está dizendo que precisa ser protegido dessa forma, com todo esse cuidado, são a fé e o amor. Elementos centrais no ensino de Cristo. E ele completa dizendo que a gente faz isso tomando como capacete a esperança da salvação. Capacete, periquefalia, o termo hebraico aqui, é justamente a ideia de proteger as ideias, proteger, no conceito grego, cabeça tem muito mais a ver com alma do que consciência, é vitalidade, né? Por isso que em algumas batalhas, a gente vê em filmes medievais, que quando eles venciam um gigante, o próprio Davi fez isso com Golias, ele cortava o quê? A cabeça. Porque ali era a representação da vitalidade, morte cerebral, toda essa ideia aí. Então, proteger aqui é proteger a consciência de quê? Da esperança da salvação. É não perder de vista aquilo que o ensino bíblico traz de essencial. Portanto, queridos, o que Paulo está dizendo nesse texto, que diz para nós, é que, mediante o conhecimento da palavra de Deus,
do ensino de Cristo, mediante a convicção de que Deus é Senhor Criador da história, em tempos de crise existencial, política, econômica, social, de incertezas e inconstâncias, nós precisamos manter atenção e foco, concentração e equilíbrio naquilo que é palavra de Deus para nós, tendo como sustentáculo disso a preservação da integridade da nossa fé e a perseverança na prática do amor como motivação e intenção de todas as coisas que a gente faz. Porque é justamente quando o amor se esfria, em Mateus 24:12, diz que o esfriamento do amor é por causa da iniquidade, por causa do pecado. Então isso também implica em uma vida de santidade, sobretudo, de preservar na mente, foco, ter como alvo a esperança da salvação. O apóstolo entendeu muito bem isso quando ele diz: eu me esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para as que diante de mim estão. A plena vida em Cristo. É por isso que quando ele olha para a vida, ele fala assim: eu combati um bom combate, completei minha carreira, guardei a fé. O que era para ter sido feito aqui eu fiz, mas eu tenho um alvo, eu tenho uma perspectiva que vai além de toda essa realidade. Então, voltando para cá, queridos, eu pergunto: para onde nós estamos indo? Essa pergunta era dos Tessalonicenses, essa pergunta é da sociedade, mas essa pergunta é para a igreja. Nós precisamos urgentemente recuperar a consciência da eternidade na nossa vida cotidiana. É o único jeito da gente vencer aquilo que nos vence, a idolatria dos valores, a idolatria de tudo aquilo que é material, a idolatria da ideologia, que a gente faz da ideologia nossa teologia. Porque nos falta essa perspectiva. E Paulo vai trabalhar essa ideia no versículo 9, quando ele diz, primeiramente, eu queria destacar aqui 3 ideias centrais, práticas de como Paulo trabalha isso, para mim e para você. Primeiro, Deus tem um propósito para tudo que está acontecendo. E o propósito de Deus é salvação. Versículo 9, Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus destinou, queridos. Deus destinou. Eu dei uma zica aí. A missão de Deus, queridos, é traduzida por aquilo que Deus destinou. Ou seja, é o compromisso, a responsabilidade de Deus para com a sua própria criação. Quando Deus cria as coisas, Ele na verdade está criando uma missão. Quando Ele coloca o ser humano no jardim, Ele cria o Éden, que é o planeta, e Ele cria um jardim, um modelo. Falei sobre isso semana passada. Ele cria um modelo, Ele coloca o homem lá e dá a primeira missão: cuida do jardim. A gente existe para uma missão. Deus não colocou o ser humano no jardim para ele ficar lá, vida boa, como se estivesse lá na Bahia, né? Numa rede, sossegado, ou lá em Minas, debaixo do açougue, matinho do lado da boca, um queijo parmesão curado. Não! Deus coloca o ser humano e fala: cuide, a gente existe a partir de uma missão. E quando essa missão se perde, mais uma vez Deus vai ao encontro do homem, lá em Gênesis 12, Abraão, vem cá, Abraão, eu tenho uma missão. E quando a própria missão de Abraão se perdeu, Deus falou assim: eu tenho uma missão. Deus amou o mundo de tal maneira que veio. Então tudo que Deus faz está ligado nesse propósito. O reverendo Juarez pregou recentemente sobre o conceito de salvação, especialmente no que diz respeito ao Antigo Testamento, que é traduzido para nós, compreendido como saúde integral. Não é só como a gente olha para lá, mas como a gente vive aqui. E todas essas coisas estão integradas, porque a nossa perspectiva de futuro precisa resultar em ações práticas no presente. Esse é o cotidiano da vida cristã. Portanto, trata-se de um projeto de salvação não somente do homem, mas sobretudo do sistema em que vive o homem e toda a sua integralidade. Conforme o apóstolo Paulo vai escrever ao Timóteo, lá em 1 Timóteo capítulo 2, de 1 a 4, ele diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use, preste atenção nesse texto,
Antes de tudo, pois, exorto que se use prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças. E olha o que ele diz agora: em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade. Por que isso? Porque manda quem pode, obedece quem tem juízo? Não, ele diz, para quê? Aí vem a objetividade disso. Para quê? Vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. E ele diz ainda, isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem em pleno conhecimento da verdade. Deixa eu explicar bem para vocês o negócio de que Deus deseja que todos os homens. A palavra todos ali, que vem do grego paz, é uma palavra que não é só traduzida por todos, mas principalmente por tudo. O todo. Todas as coisas em torno de algo. Então não é todos no sentido de que todas as pessoas, mas tudo que gira em torno das pessoas. E homem aqui é antropos. Não é homem enquanto pessoa, mas é homem enquanto humanidade. Então o desejo de Deus é que a humanidade, com toda a sua integralidade, seja redimida. Por isso que Paulo vai escrever também aos Romanos, capítulo 1, a ardente expectativa da criação aguarda pela manifestação dos filhos de Deus. Porque esse é o desejo de Deus, que o ser humano em toda a sua integralidade seja redimido. Portanto, essa salvação, ainda estou lá no primeiro, já vou para o segundo, mas essa salvação, Deus tem um propósito para tudo que está acontecendo. Salvação é a salvação de tudo, para a humanidade como um todo, para a gente de tudo que é tipo. E nós precisamos recuperar a consciência disso. Que o projeto de salvação de Deus para a nossa vida não é tirar a gente da terra e levar a gente para o céu, somente isso. Seria fácil se fosse isso. Como o evangelista cangaceiro, diz lá a lenda que teve um cangaceiro lá que se converteu, pregava o evangelho para a pessoa aceitava, ele já, pá, vocês não fazem isso lá não, hein? Ele já matava o sujeito, por que é isso? Não dá tempo de pecar. Né? Evangelista cangaceiro, pelo amor de Deus, gente, isso é uma lenda. Então, queridos, a perspectiva de salvação implica em vida que salva. Segundo, o apóstolo diz no versículo 10, que morreu para nós, por nós, melhor dizendo, para que, quer vigiamos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Ou seja, pode mudar para mim lá, que aqui atrapalhou aqui o negócio? Esse propósito não depende do que fazemos ou deixando de fazer a obra dele. Não estou dizendo aqui isentando você de qualquer responsabilidade, já você vai ver isso. Mas nós precisamos entender isso aqui, que quer durmamos, quer vigiemos, quer durmamos, quer não vigiemos, ou deixamos de vigiar, ou deixamos de dormir, ou seja lá o que for, que eu me perdi na hora de pronunciar aqui. A gente vive em união com Ele. E viver em união com Deus, essa palavra união aqui, que vem do grego rama, é viver ao mesmo tempo, de uma vez só, em conjunto com, portanto, esse propósito não é somente operado em nós, mas sobretudo apesar de nós. Olhe para a sua vida. O que justifica você estar aqui, meu irmão? Quem é você? O melhor que você pode fazer, meu irmão, a Bíblia diz que é trapo de imundícia, e eu não vou nem explicar para você melhor o que é isso, mas dê asas para a sua imaginação. Isso é você, isso é a nossa justiça. Porque o compromisso de Deus é com Ele mesmo, acima de qualquer coisa. Ou seja, independentemente de nós, mas ao mesmo tempo em que acontece em nós. De uma vez só, ou seja, todos juntos. Agora, basta uma crise para a igreja dividir? Basta uma crise, seja lá qual for, para a gente começar a tirar as nossas ideologias da manga, e a gente começa a se revelar, nossa, eu não sabia que o irmão era tão defensor do partido tal, ou do partido o outro tal. Pelo amor de Deus, gente. A obra de Deus é muito maior do que isso.
Muito maior, o reino de Deus é muito maior do que isso. Em outras palavras, em Filipenses capítulo 2, versículo 13, Paulo escreve o seguinte: Deus é quem efetua em nós, tanto o querer, como o realizar. É por isso que o Paulo termina dizendo, por favor, pode mudar lá, que na execução dessa obra, Deus inclui a igreja como principal instrumento e porta-voz de consolo e edificação, queridos. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. É uma palavra de ânimo, é um olhar para frente, dizer: viva a igreja plenamente o Evangelho. Porque Deus, apesar de não precisar de nós, Ele, na sua infinita graça e misericórdia, quer usar cada um de nós. Nós somos porta-vozes disso, e a Bíblia diz que os anjos queriam fazer isso, e Deus não deixou. Agora você se compara com um anjo. A minha esposa, para ficar consolada, ela olha para mim e fala: Davizão é um anjo, tadinha dela. Antes fosse, faria muita coisa melhor do que eu, para não dizer tudo. Mas essa tarefa de redenção, de comunicação, da chegada do reino de Deus, da encarnação do Deus que é vivo, como diz o apóstolo Pedro: tu és o Cristo, filho do Deus vivo, aleluia. Isso, queridos, Deus colocou para nós. E é isso que Paulo recobra com os Tessalonicenses, dizendo: em vez de você ficar preocupado em para onde que a gente está indo, se preocupe em ser instrumento de Deus naquilo que está acontecendo. Porque você não sabe para onde vai, você não sabe de onde vem. Assim, aliás, é todo aquele que é nascido do Espírito, como diz Jesus em João 3. Você não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. É o Espírito que sopra. Essa palavra consolai-vos aqui, vem do grego parakaleo, a tradução é chamar para o lado. É instruir com amor, é esforçar-se por satisfazer de forma humilde e sem orgulho, é encorajar a pessoa. Essa expressão ela é tão profunda que Paulo a língua grega vai associar essa palavra de consolador ao Espírito Santo, Paracletos, compreendido como aquele que consola, aquele que conforta, que encoraja, que reanima, aquele que revive. No livro de Ezequiel, aquele que intercede em nosso favor. E edificai-vos, a compreensão não só de construir algo, mas sobretudo de restaurar uma construção original. Porque é o que Deus está fazendo com a gente. É uma mudança, é trocar o pneu com o carro andando. A obra de Deus é essa, não para. É uma reforma naquilo que existe, é um novo nascimento. Tu não precisa entrar no ventre da mãe e nascer de novo, não. É nascer da água e do Espírito. Essa expressão edificar também dá a ideia de promover crescimento, de reparar brecha, de cuidar daqueles espacinhos onde as infiltrações elas vão entrar e destruir tudo. Eu queria concluir, queridos, pensando com você, a partir dessa indagação, para onde que a gente está indo? A igreja ocupa um lugar fundamental e essencial nesse momento que a gente está vivendo no nosso país, queridos. O papel da igreja é apontar para o verdadeiro futuro. O futuro da nação não é aquilo que o Ministério Público, apesar de uma proposta fantástica, vai fazer. O futuro da nação está na mão de Deus. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Ou seja, a perspectiva de que o futuro do país está nas mãos de Deus, dos políticos, dos líderes partidários ou sindicalistas, de frentes, de ONGs, que se levantam a favor disso ou contra aquilo. Não é essa a nossa perspectiva. Não deve ser essa. Até mesmo porque Deus sempre levantou o seu povo como voz de orientação e direção para a sociedade. Esse é o papel da igreja. E a orientação foi sempre a mesma. Existe uma perspectiva que perpassa toda essa realidade, o reino de Deus, ou seja, existe algo melhor, existe um futuro certo, onde todas essas coisas não vão mais existir. E quem nos conduz por essa perspectiva é o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo. Ele quem está no controle da história, ele quem governa o tempo. Conta-se que um casal de missionários, depois de 50 anos no campo, voltaram para o seu país.
um navio. Eles jubilaram lá no campo, e quando eles voltavam para o seu país, avistaram de longe o porto, aquelas bandeirolas, aquela festa. Aí o missionário falou assim: nossa, gente, que coisa boa. Como é bom voltar para casa e ser recepcionado assim, que coisa boa. E à medida que eles foram chegando e tal, o barco atracou, um navio enorme, né? E eles pegando as coisas para sair do barco, quando eles chegaram no porto, as bandeirinhas estavam voando, o povo não estava mais lá. Eles descobriram que aquela festa não era para eles. Aí o sujeito ficou indignado. Foram para casa, aquele silêncio. E ele virou e falou assim para a esposa: aqui, ó, eu preciso dar uma volta, eu preciso esparecer minha cabeça, eu preciso pensar. Não é possível uma coisa dessa. Não é possível que depois de 50 anos no campo, a gente volte para casa e é isso que a gente receba da igreja, é isso que a gente receba da nossa família. Aliás, se aproveite aí para orar para o seu Deus. Por que ele está fazendo tudo isso? E ele saiu. E andou. De repente ele volta para casa, a esposa lá na pia da cozinha, só ouve o barulho lá dos artefatos lá. Ele chega para do lado dela: e aí? Você perguntou para o seu Deus por que ele fez isso? Ela, sem olhar para o lado, ela falou assim: Aí ele: e aí, o que ele falou? Ela olhou nos olhos dele e falou assim: nós ainda não chegamos em casa. Que Deus nos abençoe, queridos. Vamos continuar marchando rumo à nossa casa celestial. E temos que desfraldar uma bandeira, temos um estandarte para empunhar. Hino 307, vamos cantá-lo como resposta à mensagem que recebemos nesta manhã. Fiquemos em pé. Erga-se o estandarte, tremulando a luz, seu brasão coroa, circundando a cruz, na cruzada invicta, quem quer hoje entrar, e o Evangelho Santo anunciar. Erga-se o estandarte, tremulando a luz, seu brasão coroa, circundando a... Vozes femininas. Luta contra as trevas, luta contra o mal, eiros a peleja, santa divinal, dar combate ao erro, a superstição, e salvar os homens da degradação. Erga-se o estandarte, tremulando a luz, seu brasão coroa, circundando a cruz. Os homens: vinde ao bom combate, sem esmorecer, de valor eterno, glória vez de ter. A quem quer segui-lo, eis que de Jesus negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Erga-se o estandarte, tremulando a luz, seu brasão coroa, circundando a cruz.
Salvador, confio em teu grande amor. Entro na batalha com vibrante ardor. Dá quem teu serviço saiba a cruz tomar, e teu santo nome hoje e sempre honrar. Erga-se o estandarte, tremulando a cruz, seu brasão coroa, circundando a cruz. O reverendo Davi vai orar, impetrar a bênção, mas eu quero lembrar você, puder assinar lá fora as 10 medidas e também participar conosco do almoço que já vai começar. Reverendo. Oremos. Pai querido, santo, amado, obrigado pela tua palavra que nos desafia, Senhor, quanto ao verdadeiro compromisso da igreja. Deus, nós cremos que dias melhores estão por vir, dias em plena comunhão contigo, Senhor, dias em que não haverá mais nem pranto, nem luto, nem dor, dias, ó Deus, em que viveremos plenamente ao teu lado, como tu mesmo, desde o princípio, nos criaste para ser, Pai. Mas até lá, até o dia em que nós chegarmos em casa, dá-nos a consciência de que nosso trabalho é árduo, e de que nós, ó Deus, somos porta-vozes desse evangelho que pode mudar a história do nosso país, especialmente no tocante às nossas atitudes. Ajuda-nos, ó Deus, a retomar, recobrar a consciência disso, e a retomar o nosso compromisso com a tua palavra e com aquilo que nós dizemos crer. Em nome de Jesus. Que a maravilhosa graça do Senhor, querido e amado Jesus, o amor infinito de Deus, o nosso Pai, as consolações, a edificação do Santo Espírito repouse sobre vós e sobre vós permaneça para todo sempre. Amém. Vem, derrama a paz, vem, derrama as bênçãos sobre esse povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Deus abençoe a todos, bom domingo, boa semana.